O magnetismo começa com o som familiar do sino da escola, sinalizando o fim do dia. Do lado de fora da sala de aula, um grupo de garotos conversa animadamente sobre uma certa garota, comentando sobre como a turma dela tem sorte de tê-la. Lá dentro, ela se aproxima de Canadá, o protagonista, e pergunta se ele está indo para casa, sugerindo que caminhem juntos. Nervoso, ele concorda, mas ela de repente se lembra de que esqueceu a bolsa e corre para buscá-la. Enquanto ela se afasta, os garotos do lado de fora se juntam ao redor dele, bombardeando-o com perguntas. Um garoto curioso pergunta diretamente se ela é sua namorada, mas ele rapidamente descarta a ideia, explicando que eles são apenas amigos de longa data. Quando ela volta, ela pergunta curiosa sobre a agitação, apenas para se ver cercada por colegas de classe entusiasmados, todos competindo por sua atenção e a convidando para ir com eles. Sem hesitar, ela recusa cada um deles. Observando a cena, Canadá comenta interiormente. O quão incrivelmente popular sua amiga de infância, MCK, é. No caminho para casa, ela anda ao lado dele, claramente frustrada. Com um suspiro, ela reclama sobre como todos ficam olhando para o seu peito, expressando seu desagrado pela tensão. Notando o silêncio dele, ela inclina a cabeça e pergunta se algo está errado. Ele a assegura de que não é nada, mas no fundo está perdido em seus próprios pensamentos. Ele nutre uma paixão profunda por ela e sua enorme impopularidade o convence de que confessar seria inútil, pior ainda, teme que isso possa arruinar a amizade de longa data dos dois. Nesse momento, uma estrela cadente cruza o céu crepuscular. Ela se encanta com a visão, comentando que, mesmo sendo cedo na noite, essas coisas ainda podem acontecer. Por impulso, ele levanta as mãos e bate palmas alto, assustando-a. De olhos fechados, faz um desejo. Desesperado de entender o afeto das pessoas com a mesma clareza de um jogo. Saindo de seu quarto, ele se espreguiça e reflete sobre o estranho desejo que fez na noite anterior, descartando-o como um pensamento passageiro. Ele é saudado por sua mãe e retribui o cumprimento, mas de repente congela, seu olhar se fixando em algo ao lado dela. Ela inclina a cabeça, notando sua expressão surpresa, e pergunta de forma brincalhona por que ele está encarando seu rosto. Saindo do transe, ele rapidamente disfarça, murmurando que não é nada. Seu cachorro Mimico late animadamente para ele. Mais uma vez, seus olhos pousam em um medidor, desta vez ao lado do animal. Para seu choque, ambos os medidores parecem estar cheios. Ao sair de casa, ele vasculha seus pensamentos, tentando dar sentido ao que viu. Enquanto observa as pessoas ao seu redor, percebe que os medidores não aparecem em estranhos ou em seus colegas de classe do sexo masculino. Ao entrar na sala de aula, ele tenta se convencer de que deve estar imaginando coisas. No entanto, no momento em que cumprimenta a todos, é atingido por uma constatação assustadora. Todas as garotas têm medidores visíveis, mas nenhum dos garotos tem. Um suor frio se forma enquanto a verdade lhe ocorre. Seria esse o medidor de amor que ele desejou? Antes que possa pensar mais sobre isso, uma colega de classe, Masasa, se aproxima, perguntando por que ele está parado ali, perdido em pensamentos. Seu olhar imediatamente cai sobre o medidor dela, que está apenas pela metade. Intrigado, ele se pergunta se isso é normal. Sem pensar, ele gentilmente tira um fiapo do cabelo dela. Para seu espanto, o medidor sobe. Ela agradece com um sorriso, mas ele permanece paralisado, completamente perplexo com o que acabou de acontecer. Ela pergunta se algo está errado, mas ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que não é nada. De repente, outra garota chama seu nome, e, ao se virar para ela, ela o encara com uma expressão irritada, exigindo saber por que ele está sentado em sua mesa. Nesse momento, ele observa o medidor dela cair. Pedindo desculpas rapidamente, ele internaliza mais uma constatação. Agora ele consegue ver o afeto das pessoas por ele em tempo real. Subitamente, uma voz familiar alcança seus ouvidos. Seu fôlego falha quando ele se vira, preparando-se para ver os sentimentos de Mera por ele expostos. No entanto, ao pousar o olhar nela, ele fica chocado. O medidor dela está completamente desregulado. A descrença toma conta dele. Tremendo, ele a cumprimenta nervosamente, mal conseguindo manter a voz firme. Ela o olha confusa, sem perceber o turbilhão dentro dele. Desabando em seu assento,
A melancolia se instala sobre ele, sua vida amorosa está condenada. No piscar de olhos seguinte, o sino da escola toca novamente, sinalizando o fim do dia. Saindo de seus pensamentos, ele se dá conta, assustado, de que passou a aula inteira perdido no desespero. Enquanto luta com uma ideia perturbadora, se pergunta se ela só esteve ao lado dele todos esses anos por nostalgia. Antes que sua mente possa afundar ainda mais, Marika se aproxima, observando seu semblante sombrio e perguntando se está tudo bem. Incomodado, ele desconversa, embora o que realmente esteja mexendo com sua cabeça seja a aura misteriosa dela. Ela se oferece para ajudar, incentivando-o a se animar e dizendo que prefere seu eu habitual, mais energético. Confuso, ele tenta dar outra olhada no medidor dela, mas os números simplesmente não fazem sentido. Dando de ombros, ele a convence de que está tudo bem. Ela lança um olhar cético, questionando se ele está falando sério, e ele reforça a garantia. E justo quando ele acha que escapou, ela o surpreende com a clássica pergunta: "Você está livre, depois da aula?" A pergunta inesperada o pega completamente desprevenido. Depois disso, sentado em um banco do parque ao lado dela, Canadá encara distraidamente o sorvete em suas mãos. Uma pergunta paira em sua mente: por que ele está ali, tomando sorvete com ela? Ela, por outro lado, parece completamente à vontade. Com naturalidade, ela pergunta se ele escolheu aquele sabor. Ele assente, explicando que, como era uma edição limitada, ficou curioso. Sem hesitar, ela pede um pouco para provar. Apressado e envergonhado, ele oferece a ela uma colherada. Ela dá uma mordida e murmura em aprovação, comentando como é gostoso. Em um gesto inesperado, ela decide retribuir e oferece a ele um pouco do sorvete dela. O rosto dele esquenta e, quando está prestes a aceitar, ela abruptamente come o próprio sorvete, deixando-o perplexo. Sorrindo, ela pergunta se ele já está mais animado. Ainda envergonhado, ele resmunga que as táticas dela são injustas. Ela apenas dá de ombros, dizendo que ficaria incomodada se ele não agisse como o seu eu de sempre. Com um sorriso brincalhão, ela estende a mão e cutuca levemente o nariz dele. As bochechas dele coram imediatamente. Ele se pergunta por que ela parece tão entusiasmada quando o medidor dela supostamente está quebrado. A dúvida começa a se insinuar: será que o medidor em si é confiável? Antes de se despedirem, ela diz que vai para casa e se despede. Ele responde da mesma forma, observando enquanto ela desaparece ao longe. De volta ao seu quarto, Mary está sentada na cama, segurando o celular enquanto rola fotos de Canadá. Soltando um gemido frustrado, ela se pergunta por que ele não a enxerga. Mal sabia ele que o medidor do amor não estava com defeito, ele estava, na verdade, revelando uma dura realidade: o amor dela por ele era tão intenso que o medidor estava surtando. Ela está decidida a fazer com que ele a enxergue, custe o que custar. No dia seguinte, Canadá chega à escola ainda irritado com o maldito medidor pairando sobre Marika-chan, sem saber o que fazer a respeito. Seu olhar se volta para Toyotumi-san, notando que o medidor dela também está baixo, embora ainda melhor que o de Marika. Imaginando o pior, ele rapidamente afasta o pensamento. O número está injustificadamente baixo, o que o leva a querer elevá-lo ao mesmo padrão que os demais. Uma ideia genial surge: por que não se aproximar de Toyotumi-san? Aproximando-se dela de surpresa e gritando seu nome, ele a assusta. Irritada, ela exige saber o que ele quer. Com naturalidade, ele pergunta qual é a comida favorita dela, pegando-a desprevenida com a pergunta inesperada. Ele revela que, para ele, o arroz com curry é o melhor. Irritada, ela retruca que nunca perguntou isso. Na segunda aula, ele está convencido de que estão no caminho da amizade. Ele continua tentando. Quando vai falar com ela de novo e menciona animadamente uma boa notícia do dia anterior, ela o ignora. Então, ele acaba soltando que ganhou um ticket dourado pela primeira vez na vida. Ela lança um olhar cético e pergunta se ele está falando sério, mas antes que consiga uma resposta clara, ele desaparece, deixando-a intrigada. No intervalo do almoço, vendo outra oportunidade, ele se aproxima dela mais uma vez. Ela não consegue acreditar na persistência dele. Ele insiste que deveriam trabalhar juntos na aula e até se oferece para carregar as coisas dela.
Seus esforços incansáveis só pioram a percepção dela sobre ele, fazendo o medidor de afeto dela despencar ainda mais. Na quinta aula, ele tenta de novo, mas dessa vez ela perde a paciência. Encostando-o contra a parede, ela o encara furiosa e exige saber o que está acontecendo com ele. Ele tenta se defender, mas antes que consiga se explicar, ela se vira nos calcanhares e diz para ele se calar. Derrotado, ele se arrasta enquanto os minutos passam. No caminho para casa, ele reflete que só queria ser amigo, mas o medidor oscilando o estressa. É exaustivo não ter controle sobre isso. Durante a caminhada, seu olhar é capturado pelo parque, desencadeando uma onda de memórias de infância brincando com Mera. De repente, o som de soluços baixos alcança seus ouvidos. Virando-se para a origem, ele vê uma garotinha chorando. Preocupado, ele se ajoelha e pergunta o que aconteceu. Ela afungando aponta para o joelho, reclamando que está doendo. Com delicadeza, ele pergunta se ela caiu, reconhecendo que deve ter doído. Tirando alguns curativos da mochila, ele cuida do ferimento. Enquanto trabalha, ela pergunta seriamente se ele é farmacêutico, o que o faz rir, intrigado de onde ela tirou aquele termo tão sofisticado. Terminando de enfaixar, ele pergunta se a dor diminuiu e se ela conseguirá ir para casa. De repente, ela começa a chorar de novo, dizendo que ainda dói e insistindo para que ele a leve para casa. Ele concorda, e o rosto dela. O rosto da garotinha imediatamente se ilumina de felicidade. Enquanto caminham, algo nela chama a atenção de Canadá de forma estranhamente familiar, embora ele não consiga identificar exatamente o que é. Eventualmente, eles chegam à casa dela e ele pergunta se é ali que ela mora. Ela balança a cabeça entusiasmada e anuncia sua chegada. Uma voz chama de dentro, perguntando onde ela esteve. No momento em que ele vê a pessoa saindo, a realização o atinge. Toyotomi-san aparece, imediatamente notando a presença dele e exigindo saber o que ele está fazendo ali. Naquele instante, tudo faz sentido. Não é à toa que a criança parecia familiar, ela era a irmã de Toyotomi-san. Vendo a situação, Toyotomi-san faz uma reverência em agradecimento, agradecendo por ele ter cuidado de sua irmã mais nova. Nervoso, ele dispensa o gesto, dizendo que não foi nada. Quando se vira para sair, Mashiro se agarra a ele, implorando para que ele fique e jante com elas. Surpreso, ele tenta recusar, mas Mashiro insiste dizendo que a comida da irmã é incrível. Com um suspiro, Toyotomi-san cede, dizendo que, se ele estiver de acordo, pode ficar, embora admita não conhecer bem suas preferências alimentares. Nesse momento, ele nota que o medidor de afeto dela aumentou e percebe que não faria mal ficar, então aceita. Enquanto espera, ele dá uma espiada na cozinha e fica cativado ao vê-la cozinhar. Há algo inesperadamente feminino em seu jeito. No entanto, ela percebe que ele está observando e prontamente diz para ele parar de olhar. Quando a refeição é servida, ele dá uma mordida e imediatamente se surpreende com o sabor. Sem conseguir se conter, ele a elogia. Ela explica que seus pais costumam chegar tarde em casa, então ela cuida da maioria das tarefas domésticas. Ele escuta atentamente, impressionado com a dedicação dela, e a elogia mais uma vez. Desta vez, ela fica visivelmente envergonhada enquanto limpa o rosto de Mashiro. Ele as observa com carinho. Inicialmente, pensava que Toyotomi-san era intimidadora, mas a realidade era bem diferente. Depois, ele agradece pela refeição e se prepara para ir embora. No entanto, antes que possa se levantar, percebe que Mashiro adormeceu em seu colo, o medidor de afeto dela agora completamente cheio. Enquanto acaricia suavemente a cabeça dela, ele lança um olhar a Toyotomi-san, percebendo que o medidor dela também aumentou. Apesar de seu jeito reservado na escola, é evidente que ela se importa genuinamente com a irmã. Cuidadosamente, ele se levanta, agradecendo novamente enquanto se prepara para sair. Mashiro, casualmente, sugere que ele volte outra hora, mencionando que a irmã também gostaria da companhia dele. O coração dele dá um pequeno salto. Corada, Toyotomi-san concorda relutantemente, dizendo que está tudo bem. Após trocarem despedidas, ele tenta ir embora, mas Mashiro insiste de forma brincalhona para que ele fique mais um pouco. Enquanto isso, Maika confere a hora no celular e percebe que está tarde. Correndo de volta, preocupada, ela avista Canadá com Toyotomi-san e congela, incrédula. Ela os observa interagir de
longe, achando a situação suspeita. Uma pontada de ciúme surge e o medidor de amor dela despenca drasticamente. Enquanto isso, Canadá sente uma presença estranha atrás de si. Na escola, o rosto de Maika fica abatido enquanto ela contempla a relação entre os dois. Será que já estão no nível de visitar a casa um do outro? De repente, ela ouve a voz alegre de Canadá cumprimentando todos. Maika decide se aproximar para trocar cumprimentos e tentar perguntar sobre o dia anterior, mas Toyotomi-san aparece e o cumprimenta. O choque se instala quando Canadá responde com um sorriso e usa o primeiro nome de Toyotomi-san. A mente de Maika dispara, questionando nervosamente a conexão entre eles, mas fica aliviada quando Canadá explica que recentemente se tornaram amigos. Ela solta um suspiro de alívio, mas logo começa a pensar demais, imaginando se a amizade deles não é a amizade com benefícios. A mera ideia faz o medidor de amor dela enlouquecer, gerando pânico. Canadá percebe o desconforto dela e pergunta se está tudo bem. Embora não tenha ideia do que está acontecendo, ele apenas sente que algo não está certo. De longe, Mikasa os observa, o ciúme crescendo em seu coração ao ver a amizade entre Canadá e Maika-chan. Ela deseja ser amiga dele também e só precisa encontrar algo para conversar com ele. Ela parece triste ao se lembrar do dia em que ele tocou o cabelo dela, não importa o que faça, não consegue tirar os olhos dele e tem quase certeza de que está apaixonada. Pouco depois, a atenção dela se volta para a caneta dele, o que a incentiva a agir e perguntar sobre ela. Canadá, claramente animado, compartilha que comprou a caneta porque se parece com seu cachorro. Mas Asa fica surpresa, nunca teria imaginado que ele tivesse um amigo peludo. Quando ele pergunta se ela tem um, ela revela que tem um Golden Retriever. Encantado, ele expressa a vontade de acariciá-lo e ela diz que o deixará se ele tiver a oportunidade. No dia seguinte, Masasa leva o cachorro para passear, se sentindo radiante por finalmente ter conseguido conversar com Kitamikun. Secretamente, ela espera encontrá-lo de novo por acaso, embora saiba que é improvável. No entanto, como se seu desejo tivesse sido atendido, ele aparece e a cumprimenta. Ela fica surpresa com o encontro inesperado e se pergunta se é o destino. Notando que o medidor de amor dela subiu significativamente, Canadá. Ele se pergunta o motivo e então pergunta se aquele é o cachorrinho de quem eles estavam falando antes. Mikasa confirma seu palpite e apresenta o cãozinho como chocolate. Ele comenta sobre o nome adorável e especula se foi ela quem escolheu. Ela pergunta como ele sabia, e ele apenas sorri, dizendo que foi um palpite de sorte que combina perfeitamente com a personalidade fofa dela. Corada, ela fica surpresa quando ele casualmente a elogia, chamando-a de fofa. Enquanto tenta processar as palavras dele, um cenário típico de mangá shoujo começa a se formar em sua mente, os cachorros virando amigos primeiro, em seguida, os donos se apaixonando. Seu coração dispara com a ideia e o medidor de amor dela dispara, deixando ele completamente surpreso. Determinado, ele lembra a si mesmo que ama Maika e precisa tomar cuidado com Masasa, garantindo que ela não se apegue demais a ele. Ele então pergunta se pode brincar com o chocolate e ela concorda feliz, sem hesitar. Ele sai correndo com o cachorro, pensando que, se tropeçar e se envergonhar, talvez consiga diminuir o afeto dela por ele. Como planejado, ele tropeça e cai, fazendo Masasa correr até ele. Preocupada. Ansiosa, ela pergunta se ele está bem, e ele geme dizendo que seu rosto dói. Como esperado, o medidor de amor dela começa a diminuir. Canadá sorri, satisfeito que seu plano funcionou. Mas Asa diz para ele ter mais cuidado e se vira para ir embora com o cachorro. No entanto, Chocolate puxa a coleira de repente, fazendo-a perder o equilíbrio. Canadá a segura instintivamente antes que ela caia e pergunta se ela está bem. Envergonhada, ela assente, dizendo que está tudo bem, mas o medidor de amor dela sobe novamente. Criando coragem, ela timidamente pede para segurar a mão dele. Canadá congela, incrédulo, e amaldiçoa sua sorte. Sem hesitar, ele dá um fora nela e recusa friamente. Em vez de se afastar com a rejeição, Masasa na verdade acha a timidez dele fofa, para total desespero de Canadá, um segundo medidor de amor surge do nada e está a todo vapor. O coitado fica tão confuso que parece um cachorrinho perdido, tentando entender as garotas. O amor é realmente um jogo misterioso.
Enquanto isso, Maika, tendo corrido uma boa distância, para recuperar o fôlego. Alongando os braços, ela comenta casualmente sobre a enorme quantidade de donos de cachorros reunidos no parque. No entanto, seu comportamento relaxado se desfaz no momento em que ela avista Masasa e Canadá juntos. Em completo choque, ela cospe a água que estava bebendo. Seus olhos permanecem fixos neles, sem acreditar no que vê, ela não consegue entender como ele também tem uma conexão com Masasa. Observando-os interagirem alegremente, ela acha cada vez mais difícil aceitar aquela cena. O olhar radiante de Masasa a incomoda, e ela ferve por dentro, presumindo que ele está tentando impressionar outra garota de novo.